Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida e hoje a gente vai falar sobre arrependimento. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal. Eu quero começar com um versículo, que é Provérbios 28:13, que diz o seguinte: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Arrependimento é um assunto um pouco chato de falar, porque a gente não gosta de pensar nas coisas das quais a gente se arrependeu, A gente gosta de viver a nossa vida e ir fazendo as coisas e não pensar em nada disso. Mas a verdade é que a gente precisa desse tempo, a gente precisa parar e pensar nos nossos pecados, pensar nas coisas erradas que a gente faz, porque senão você vai vivendo e você não cresce, A partir do momento que você se arrepende verdadeiramente de alguma coisa, você tem a oportunidade de então olhar, parar, pensar e refletir e falar, não, eu não quero mais agir assim. Eu não devo mais agir assim. Você se entristece com aquilo. A palavra arrependimento significa mudança de atitude. Existem várias traduções na Bíblia, na verdade, Porque essa palavra aparece muitas vezes e daí tem traduções de várias línguas, Mas as que eu mais gosto são justamente a mudança de atitude, Porque se você se arrependeu verdadeiramente, você vai mudar de atitude. E gosto também da palavra que diz que você se entristece com aquilo, O arrepender é o se entristecer, é você olhar e você falar, não gostei do que eu fiz, eu não devia ter feito. E é importante você passar por esse processo de eu não gostei, eu não devia ter feito. E daí você então mudar de atitude. Mas olha como é importante o arrependimento. Se você não tem arrependimento, você não tem sucesso, porque você não cresce. Porque você não tem a oportunidade de então deixar para trás aquilo que você fez. E a gente vive num mundo, que a gente ouve muito, olha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. E, logicamente, as pessoas estão querendo dizer com isso que tudo aquilo que elas viveram já na vida delas teve algum efeito e muitas vezes esse efeito foi positivo ou que elas aprenderam com aquilo, mas não se arrepender é péssimo. A gente tem que olhar e falar, olha, eu vivi isso, eu não gostei disso e daquilo e agora eu pretendo mudar. Eu pretendo não fazer mais o que eu fiz de errado. Eu pretendo agora ter uma vida diferente do que eu estava levando até então ou do que eu fiz. O que é muito normal que a gente faça com os nossos pecados é pensar assim, eu fiz aquilo, mas também a pessoa não sei o quê, mas também fulano não sei o que lá, mas também eu estou na situação X, mas também... E a gente vai vivendo assim, A gente culpa os outros, a gente culpa as situações, a gente culpa... E a gente está vivendo uma cultura, Quer dizer, essa cultura que vem desde o século XX, De que então, olha, você fez, mas também a tua infância foi assim, a tua mãe era assado, o teu pai não sei o quê, quando você era pequeno, a sua professora, mas essas suas circunstâncias realmente, a tendência é que não sei o quê, porque a criança que passa por isso, ela fica realmente assim. E essas são bengalas que o mundo, que a nossa cultura mundana está entregando, para que você possa continuar pecando livremente, para que você não precise mudar, para que você não e isso vai, sem que você perceba, isso vai impedindo o seu crescimento, Você vai ficando aquele mimadinho que vive por anos e anos e anos como se você tivesse vivido um ano só, porque você não parou para pensar, no que você fez, no que você pecou, você não parou para então se arrepender. É importante que a gente pare, que a gente reflita, que a gente se arrependa. Para que você saiba se você realmente se arrependeu ou não, você deve sempre se fazer a seguinte pergunta: se eu pudesse voltar atrás, eu faria a mesma coisa? Porque muitas vezes o que a gente está sentindo é um remorso, ou seja, você fez, você errou, você observou, o seu erro, o seu pecado, você não gostou, você se entristeceu, mas na verdade você só está com aquele remorso, você só sabe que aquilo é errado. Mas se você pudesse voltar atrás, você faria tudo igualzinho.
E seja bem sincero com você mesmo, com relação às coisas que você está fazendo, com os pecados que você cometeu. Seja bem sincero, você faria igual? Porque se você faria igual, é importante que você pare, ore, que você peça para o Espírito Santo te conscientizar daquele pecado, fazer com que você realmente possa sentir a dor daquele pecado para você não querer pecar mais. Porque a gente acaba vivendo de uma maneira muito cauterizada. A gente fica cauterizado com as coisas erradas, né? O mundo está aceitando muito todos os erros. Como a gente está vivendo num mundo que Deus foi colocado completamente fora, né, da nossa cultura, né? A gente não tem uma cultura de seguir a Deus, de dizer que, olha, o que a Bíblia tá falando é o que é o certo. A não ser que você seja realmente um cristão, você não pensa dessa maneira. O mundo, então, te dá 1001 explicações de especialistas e isso e aquilo, e daí tudo pode ser certo, né? Não tem um certo e um errado. A Bíblia te diz, isso é certo, isso é errado. Faça assim, faça assado. Mas o mundo, ele não te diz isso. Ele te diz que várias coisas são certas, que no fim tudo pode acabar sendo certo. E assim, a gente vai ficando cauterizado. Muitas vezes, até nós, como cristãos, a gente observa as coisas e fala, mas todo mundo faz. Mas também eu fiz porque isso, porque aquilo. E a gente vai se cauterizando com o pecado. Não viva dessa maneira. Se arrependa das coisas erradas que você fez. Em todas as minhas orações, eu peço para que Deus me mostre quais são as coisas erradas que eu estou fazendo e não estou nem percebendo. Em 1 João 2:1, diz, meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto, ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Ou seja, conte com o Espírito Santo, porque muitas vezes você pode observar as coisas erradas que você fez e você, então, não tem aquela força de falar, eu quero sair disso, eu não quero mais fazer isso. E é nessa hora que a gente tem que saber que existe o Espírito Santo que está lá, disponível para a gente o tempo inteiro, né? É o Espírito de Deus e ele está lá para te ajudar. E a gente tem que se humilhar e a gente precisa pedir essa ajuda. A gente tem que saber que a gente está completamente dependente de Deus. É importante que a gente faça isso, que a gente realmente tenha essa humildade de admitir que a gente precisa de Deus. Bom, pessoal, por hoje é só. No próximo episódio a gente vai continuar com esse mesmo tema, né, o arrependimento. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.